Então vamos lá, gente, para a nossa parte 2 aqui, né? Da nossa aula de função afim, certo? Bora. Aí. A gente vai falar sobre o ângulo de inclinação da reta, tá? Então, na verdade, esse ângulo de inclinação da reta ele pode ser calculado a partir do gráfico. Aqui a gente tem dois pontinhos, né? Então a gente tem esse ponto aqui, ponto P e ponto Q. Coordenadas do ponto P, x é 4, y é 5. Do ponto Q, 7 e 7. Tá aqui, as coordenadas deles. E aí, daí a gente vai tirar a variação, né? Porque a gente sabe que o coeficiente angular, né? Que é o A, que é a variação, ou também chamada de taxa de variação, é uma divisão entre a variação do y pela variação do x. Neste caso, o y variou de 5 para 7, ele variou 2, seria um ΔY. O ΔX foi de 4 para 7, variou 3, né? Então, sendo assim, a gente consegue calcular aí o nosso A. O nosso A está aqui, ó. O A é 2 terços, coeficiente angular ou taxa de variação dessa reta ou dessa função afim, né? Só que em matemática existe uma outra conta, né, que recebe, quer dizer, um outro ente matemático que recebe esse mesmo, que recebe o nome de tangente, e a conta é igual, exatamente igual. Então, se eu pegar esse ângulo aqui, que é o mesmo que esse, né, esse triângulo aqui, ó, ele é semelhante a esse triângulo, né? Então, eles têm os mesmos ângulos, então esse ângulo é igual a esse aqui, né? É, a gente tem que é o ângulo que a reta forma com o eixo x. Então, eu consigo medir esse ângulo. Como? Através da tangente desse ângulo aqui, ó. A tangente de um ângulo é o cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, quando eu estou fazendo essa conta cateto oposto pelo cateto adjacente, é exatamente o mesmo que fazer variação em y por variação em x. Então, eu estou fazendo o coeficiente angular. Desta maneira, o coeficiente angular é igual, né? A gente diz em matemática é numericamente igual. São dois conceitos diferentes, mas a conta dá o mesmo resultado, né? O coeficiente angular é a tangente do ângulo. Então, se você tiver o ângulo que a reta forma com o eixo x, automaticamente você tem, através da tangente dele, o coeficiente angular dessa reta, tá bom? Ou a taxa de variação da sua função afim, tá certo? Então, só relembrando aqui que o coeficiente angular é ΔY por ΔX, tá bom? Então, fica atento para isso aqui, tá? Essa é a fórmula aí, para a gente usar o coeficiente angular, a gente faz ΔY por ΔX. Então, subtrai os valores de y, 7 menos 5, que dá 2, e subtrai os valores de x, 7 menos 4, que dá 3. Então, nesse caso, 2 terços. Tá bom? Então, vamos construir o gráfico com base nessas informações aí. Só que a gente vai relembrar algumas coisinhas que a gente viu na aula passada. Então, se você não assistiu a aula passada, por favor, volte lá e assista a aula inteira, né, para você poder entender o que a gente está fazendo aqui. Então, veja, nós estamos aí para construir o gráfico dessas duas funções. Só que antes de construir o gráfico dessas duas funções, eu já sei de antemão aqui que essa função, né, na letra A, ela é uma função que tem um A positivo, né? Então, o nosso A é positivo. Então, essa reta é uma reta crescente. Nessa função, o nosso A é negativo. Então, vai ser uma reta decrescente. Coeficiente angular que é o A. E o B das duas retas, ele indica onde a reta passa no eixo Y, que é o coeficiente linear. O coeficiente linear dessa reta é menos 2 e o coeficiente linear dessa reta é 5. Então, vamos lá. De posse dessas informações, saiu meio torto aqui, então só dá uma arrumadinha. Vamos ver se sai certo agora. Aí, um pouquinho melhor. Então, x aqui, y aqui, aqui também, né? Um plano cartesiano, x, y, né? E sabendo que esse cara aqui, né, se chama coeficiente linear, né? Que é o b, né? Coeficiente linear, que é o b da minha fórmula, né? Só lembrando que toda função afim tem como fórmula f de x ou y igual a ax mais b, onde o nosso a é o coeficiente angular e o b é o coeficiente linear.
Esse coeficiente linear é exatamente o ponto onde o gráfico passa no eixo y. Então, esse gráfico vai passar no y igual a menos 2, e esse gráfico vai passar no y igual a 5. Lembrando que isso aqui é só um esboço, né? Não vou fazer um gráfico perfeito. E para fazer um gráfico, sabendo que é uma função afim, né? Se trata de uma função assim, afim, o gráfico de uma função afim é uma reta. E para fazer uma reta, eu só preciso de 2 pontos, onde um eu já tenho, né? Que é onde ela passa no eixo y. O próximo ponto, eu posso descobrir onde ela passa no eixo x, né? Ou eu posso simplesmente, né, chutar um valor qualquer, né? Por exemplo, né, é um valor aqui, ó. Se eu escolher o valor de x igual a 1, eu vou substituir o x por 1 aqui, vai ficar 5 vezes 1, que dá 5, menos 2, que dá 3. E aí eu tenho um ponto, que é 1 no x e 3 no y. Mais ou menos aqui. E a minha reta vai estar aqui, ó. Né? Ela é o gráfico dessa reta. Então, lembrando que o x pode assumir o valor que eu quisesse. Se eu quisesse escolher aqui 3, 4, o valor que eu quisesse. Ou o valor negativo, menos 1, menos 2, né? Desde que você tenha 2 pontos. Um ponto a gente já tem, o outro ponto a gente vai escolher. Então, eu vou escolher aqui um valor, porém, agora a gente vai fazer o seguinte. A gente vai zerar o x, zerar o y nessa função. Então, vou fazer isso aqui, ó. Vou fazer y igual a 0. Então, vou escrever 0 igual a menos 3x mais 5. E isso passa a ser uma equação de primeiro grau. Eu vou isolar o x. 3x vem para cá positivo. O 3 vai dividindo, né? E aí eu fico com uma coisa assim, ó. 5 terços. E eu não vou resolver. Vou deixar assim mesmo, 5 terços. Esses 5 terços é o local onde a sua reta passa no eixo x. Então, eu fiz um pouquinho diferente da letra A. Eu não escolhi um ponto. Eu fiz uma conta. Como? Dando 0 para o y. 0 no y é aqui, né? Só que não é, o ponto não está ali, né? O ponto não está ali. Esse ponto aqui, né? Esse valor, na verdade, é o valor 0. Só que eu não quero o valor 0 aqui. Eu quero quando o y é 0, na minha função. Então, quando que o y é 0? Quando o y é 0, eu descubro que o x vale 5 terços. Então, 5 terços é um pouquinho maior do que 1, né? Mas eu não preciso fazer um gráfico perfeito, simplesmente ele é positivo, então ele vai ficar do lado de cá, ó, 5 terços, em cima do eixo x, tá? Em cima do eixo x. Por que em cima do eixo x? Porque o y aqui vale 0. Nem subiu e nem desceu. Esse é o meu gráfico. E aí eu consigo descobrir também, né, onde a reta passa no eixo x. Se eu quisesse saber esse pontinho, onde a reta passa no eixo x, o processo é idêntico. Você coloca 0 no lugar do y e você vai descobrir quanto vale o x. Porque aqui, em cima do eixo, o y vale 0. Beleza? Vamos lá para a próxima. Então, a gente tem aqui funções com a mesma taxa de variação. Veja, a mesma taxa de variação. Ou o mesmo coeficiente angular, que é o A. É o número que está aqui na frente do x, tem até a setinha, ó. Nesse caso, todo mundo vale 3. O que significa isso? O ângulo que essa reta forma, né, com o eixo x é o mesmo para as 3 retas, né? Lembrando que a tangente desse ângulo é 3. Né? A tangente para esse ângulo, nesse caso, nessa reta, vale 3. Né? Para todas, como todas têm o mesmo ângulo, todas estão inclinadas do mesmo jeito, são retas paralelas. Só que o coeficiente linear delas é diferente. Esse aqui é 0, tá? Por isso que essa reta passa no 0. Esse aqui é menos 2, por isso que a reta passa no menos 2. Esse aqui é 2, por isso que a reta passa no 2. Tá? Então, aí, para a gente sempre revisitar esses conceitos. Coeficiente linear, onde a reta passa no y, coeficiente angular, o ângulo da reta. Mais uma coisa, é positivo, então a reta é crescente. Tá? Vamos lá, então. No exemplo, agora a gente vai começar a resolver alguns exemplos, né? E aí, essa aqui a gente já vai se encaminhando aí para o final aí, né? Para a parte final dessa segunda parte de função afim, tá bom? Então, vamos aqui com o nosso primeiro exemplo. A gente tem que encontrar a equação da reta S. A reta S é essa reta que está aqui de azul, tá? Que passa pelo ponto P. O ponto P está aqui.
tem coordenadas 3 e 7, 3 no x, 7 no y, e é paralela à reta representada abaixo. Essa reta aqui, reta R, né, ela é paralela à reta S. A gente pode escrever isso aqui, ó, na linguagem matemática assim, ó, R é paralelo a S. Isso tem consequências. Se a reta é paralela, significa que o coeficiente angular delas é igual, como a gente viu na figura anterior. O coeficiente angular delas é o mesmo. O A da reta R é o mesmo A da reta S. Então, eu preciso desse A da reta R, né? Porque eu não tenho da reta S. A reta S é essa daqui. Então, vamos atrás desse A da reta R, né? Como é que a gente descobre o A? O A da reta R, ele é uma variação em Y por uma variação em X. E eu vou chamar esse ponto aqui de ponto A e esse aqui de ponto B. Então, vou fazer Y de B menos Y de A. Variação em Y dividido pela variação em X. X de B menos X de A. As coordenadas dos pontos, a coordenada do ponto A é 1 no X e 0 no Y, porque ele está sobre o eixo X. Coordenada do B é 4 no X, está aqui, e 6 no Y. Tá aí, então eu vou fazer as subtrações, né? 6 do B menos 0. E aqui, 4 do B menos 1. E aqui dá 6, aqui dá 3. Então, o meu coeficiente angular é 2. O que bate perfeito, né? Ele é positivo, a reta é crescente, tudo certo. Então, o coeficiente angular da minha reta S é o mesmo. O coeficiente angular da reta S também vale 2. Eu posso escrever a equação da reta S. Y é igual a AX mais B. O coeficiente angular para a reta S, então aqui, ó, reta S. Vou até colocar assim, ó, S dois pontos. Significa que eu estou trabalhando com a reta S. O coeficiente eu tenho, 2. Então, vai ficar 2x mais B. Ele quer que eu escreva a equação da reta. A equação da reta significa encontrar o valor de A e também encontrar o valor de B. Só que como que eu vou fazer para encontrar o valor de B se não está no gráfico? O B está aqui, ó, na setinha ali. Então, eu preciso usar o ponto P. O ponto P tem coordenadas, né, 3 no X e 7 no Y. É só você acompanhar aí no gráfico, ó, 3 e 7. E aí, esse ponto P eu vou substituir. Isso aqui é um X, isso aqui é um Y. Na minha equação, é o que está faltando. Esse ponto está sobre a reta S, então ele satisfaz essa equação. O X faz parte da equação e o Y também. Então, eu posso trocar o Y por 7 e o X por 3. Consequentemente, eu só tenho o B para achar. Então, 7, aqui é 6. Esse 6 vai passar para o lado de lá. Opa, estou duplicando aqui, que é B, né? O 6 vai passar para o lado de lá. E aí, o meu B vai dar 7 menos 6, que dá 1. Então, esse ponto aqui, ó, é o 1. Sendo assim, a minha reta S tem equação y igual a x mais b. Tá aí, essa é a equação da reta S. Para todas as retas, sempre que eu tenho a informação de uma reta paralela, eu tenho o mesmo coeficiente angular, tá bom? Poderia até ser um exercício de geometria analítica, inclusive, né? Então, vamos lá. Ponto de interseção do gráfico com o eixo X, né? Quando o gráfico cruza o eixo X. Então, veja bem, toda reta, né, ela é dada por esse tipo de equação que está aqui, né? Essa equação aqui, ó, AX mais B. O A é diferente de zero, né? Porque a gente já analisou na aula passada, né? Quando ela cruza o eixo X em um único ponto. Então, para determinar esse ponto, você vai substituir o y por zero e vai encontrar uma equação. Então, no lugar do seu y, você vai colocar zero. Por quê? Porque ele passa no eixo x. Todo ponto que está sobre o eixo x, né? Voltando aqui, ó, todo ponto que está sobre o eixo x tem coordenada y, zero. Então, eu faço isso na minha equação. Eu troco o y por zero e vou descobrir o x. Quando eu faço isso, eu vou transformar isso numa equação de primeiro grau. Então, eu vou isolar. Então, o b passa para lá negativo, o a vai passar dividindo, né? Então, essa relação aqui, essa divisão menos b sobre a, é o local, né? O ponto onde a sua reta passa no eixo x. Né? Exatamente aqui. E ele tem um nome também, né? Isso aqui se chama raiz da função afim.
que é raiz? É o número que faz a função dar zero. Se você colocar esse resultado aqui na sua função, vai dar zero, né? Um exemplo numérico é o que a gente acabou de fazer aqui, ó. Então, se eu pegar, eu igualei a zero aqui a minha função, cadê? Aqui, eu fiz igualando a zero, né? Então, eu igualei a zero aqui e deu como resultado 5/3. Então, ela passa no 5/3. Se eu pegar esses 5/3 no lugar do x e colocar aqui, o meu y vai dar zero. Quer ver? Ao vivo aqui, ó. Se eu colocar, então, no lugar do y, né? No lugar do x, colocar 5/3, vai ficar assim, ó. 5/3 mais 5. Então, aqui, 3 dividido por 3 dá 1. Então, vai ficar menos 5. Menos 5 mais 5 dá 0. Exatamente essa coordenada y que eu tenho aqui. Tá bom? Então, é isso, né? Na verdade, esse ponto, eu nem preciso fazer essa contaiada toda que eu fiz aqui. Aqui eu fiz por equação de primeiro grau. Mas a gente acabou de ver que a raiz dessa função nada mais é do que o b, o menos b, né? Dividido por a. Menos b, menos 5, né? Dividido por a, que é menos 3. Menos com menos dá mais, 5/3. Então, você tem uma maneira prática de encontrar esse ponto aqui, onde o x é onde a sua reta cruza o eixo x, né? Que é chamado de raiz da sua função. É só dividir menos b por a, né? Ou resolver, como eu fiz nesse exemplo, a equação de primeiro grau, igualando o y a zero. Tá certo? Bora lá, então, né? Um exemplo aqui, então, para essa equação aqui, né, a gente vai determinar o ponto onde ela cruza o eixo y. Olha aí, ó, eu zero o eixo x, então eu vou zerar o y, passo o 4 para o outro lado, esse 4 aqui passou para cá negativo, depois passo o 2 dividindo, então ela passa no menos 2, né? Então, esse menos 2 é raiz da minha função, tá bom? É isso aí, isso é importante. Olha aí o gráfico dessa função aqui, ó. Ela passa no 4 e passa no menos 2. Só que eu poderia fazer isso já usando essa relação que está aqui, ó. Então, como que eu encontro esse ponto? Ah, beleza, é menos b. Ó, o b é 4, então menos 4. Menos 4 dividido por a é menos b, né, sobre a. O a é 2, então tá aí, ó. Menos 4 dividido por 2 dá menos 2, que é esse ponto que está aí. É bem mais fácil do que resolver essa equação aqui de primeiro grau, que também é fácil, né? É bem tranquilo mesmo, encontrar onde a reta passa no eixo x. Encontrar onde ela passa no eixo y, a gente já fez, né? Ela passa no eixo y exatamente no B, né? Nesse ponto aí. Então, essa reta aqui, é só você fazer o x como zero, né? Mas nem precisa disso. Você olhou para essa equação, você já sabe que ela passa no y igual a 5. Tá bom? Tá aí o gráfico da sua reta. E agora vamos mais uns exemplos aqui, né, para a gente ir finalizando essa aula, tá bom? Então, sabe-se que o gráfico dessa reta representa no plano cartesiano. É uma reta, né? O gráfico dessa função é uma reta representada no plano cartesiano. Abaixo, determine os valores de A e B. Então, dada a reta, eu vou descobrir valores de A e de B. O que é isso? O coeficiente angular e o coeficiente linear. O linear é onde a reta passa no eixo y. E, coincidentemente, eu já tenho. Então, isso é muito bom. Então, o meu B vale 6. Mas o coeficiente angular, né, eu não tenho. Né? Então, eu posso fazer uso do B que eu já tenho. Né? Minha equação é assim, ó, ax mais b, e o B eu já tenho. Então, vou trocar aqui o b por 6. E, bom, enfim, o x e o y são pontos da minha reta. E, nesse caso, eu tenho esse ponto aqui, ó. Eu vou chamar ele de ponto P. As coordenadas dele são 4 no x e menos 2 no y. Eu vou usar esses valores lá na minha reta. Esse ponto faz parte da minha reta. Então, quando o y é menos 2, que está aqui, o x é 4. Pronto. Eu montei uma equação de primeiro grau, só que agora eu preciso achar o a. Vou só arrumar essa equação aqui, ó. Deixar assim, ó. O a é o 4 na frente do a. Agora eu vou passar o 6 para lá, vai ficar menos 2 menos 6 igual a 4a. Tá? Deixa eu arrumar esse 4 aqui, ficou estranho. Beleza, então 4a. E aí aqui dá menos 8. Esse 4 vai passar dividindo.
Lembrando que eu estou resolvendo com a incógnita do lado direito, tá? Isso é válido, né? É muito bom. E no final do resultado, você dá o resultado com a incógnita do lado esquerdo, né? Então, seu A é igual a menos 2, tá aí. Achei o A, já havia achado o B por conta do gráfico. A minha equação de reta é A x mais B, né? Isso é escrever a equação de uma reta, beleza? Bora lá para o segundo exemplo. O segundo exemplo, ele é um pouquinho mais parecido com o que a gente tem aí em alguns vestibulares, né? Então, um problema que tem ali uma reta ou que tem uma tabela que remete aí a uma função afim, tá bom? Então, essa função afim aqui, né? Ele está falando, ó, vamos ler o enunciado aí. Quando uma piscina estava com água abaixo do nível normal, abriu-se uma torneira e completou sua capacidade em 6 horas, tá bom? Então, estava vazia, e aí se abriu a torneira e completou em 6 horas a sua capacidade, que está aqui, ó. Da 0 hora até 6 horas você encheu a piscina. O segmento de reta representado no plano cartesiano é o gráfico que descreve o volume, que está no eixo Y, da água contida na piscina em litro em função do tempo. Então, esse é o volume por hora. Então, veja que quando a gente abriu a água aqui, tinha um certo volume lá na piscina. Quer dizer, ela estava com água abaixo do nível normal. Ela não estava vazia, né? Ela estava com água abaixo do nível normal, uma certa quantidade, e aí ela chegou até o seu limite aqui, que a gente também não tem no gráfico esse volume em litros. E ele quer que a gente determine uma lei. A lei é a fórmula da função. Escrever a fórmula da função afim nada mais é do que você escrever o A e escrever o B. Para tanto, a gente precisa, né? Eu não tenho nenhuma informação como no exercício anterior, ele não me deu o B. Então, eu vou ter que partir do início mesmo aqui, do começão mesmo, né? Escrevendo a minha função ax mais b. E o A e o B não estando no gráfico, né? Não tendo essa informação nem de gráfico nem de tabela, eu consigo descobrir o A pela fórmula dele. O A é um ΔY por um ΔX. Sempre assim. ΔY por ΔX. Uma variação em Y por uma variação em X. Então, a minha variação eu vou chamar de ponto A e ponto B, tá bom? Então, o meu ΔY, a minha variação em Y, ela é 21.600 menos 17.200. 17.200, né? E a minha variação em x desses dois pontos são 2 horas, que aqui o x está em horas. Mas eu vou deixar 3 menos 1, certo? Que vai dar 2 aqui embaixo. Em cima, né, a gente tem aí 21.200, 21.600 menos 17.200 dá 4.400, tá? E aí, é só a gente dividir por 2 que a gente encontra o nosso A. O nosso A, ou a nossa taxa de variação para essa função, é 2.200, né? Litros por hora, né? Então, a gente conseguiu encontrar a taxa de variação dessa função, né? Ou o coeficiente angular do gráfico. É o mesmo nome, tá? Vou substituir aqui. Ele é 2.200. X mais o B. Para encontrar o B, eu posso usar tanto o ponto A quanto o ponto B. Qualquer um dos pontos vai substituir os valores de Y e de X. Eu vou usar o ponto A, coordenadas do ponto A, né? Então, ó, ponto A. Então, a gente vai trocar esse ponto A aqui na minha função. No lugar do Y, eu vou colocar 17.200. E no lugar do X, eu vou colocar 1. Para descobrir o B. Pronto. Agora eu só virei uma equação muito simples, eu só tenho o B aí para me achar. Tá certo? Então vai ficar 17.200 menos, ou, né, aqui vai dar 2.200, só que esse 2.200 vai passar para o lado de lá negativo, né? E esse é o meu B. Então, isso aqui dá 15.000. Aqui, ó, 15.000. 15.000 é o valor do meu B, né? Então, eu descobri a fórmula da minha função. Quando eu encontro o A e o B, a minha função nada mais é do que A x mais B.
Então, esse B é 15.000, que é o local aqui onde o seu gráfico cruza o eixo Y. Então, aqui vale 15.000. Beleza? Aí, letra A feita. Muito comum aí aparecer esses exercícios nos vestibulares sobre função afim. Ou dado um gráfico ou dado uma tabela, né? Ou ele poderia dar esses valores aqui no próprio enunciado, por escrito, tá? Então, vamos aqui para a letra B. Quantos litros de água havia na piscina no instante em que a torneira foi aberta? Essa a gente já respondeu. No instante que ela foi aberta, aqui no momento zero, né? Tinha 15.000 litros, né? Então, quando x é zero, 15.000 litros, que é exatamente o B da minha função. C e última, qual é a capacidade total da piscina? Ou seja, em 6 horas, quantos litros eu vou ter na piscina? Quando o meu x é 6, quanto vai ser o meu y? Se eu já tenho a minha formulazinha pronta, fica tudo mais simples. Por quê? A minha fórmula diz que 2.200, x mais 15.000. Se ele está me dando um valor de x, eu consigo achar o y. Isso aqui se chama valor numérico da função. Eu vou trocar o x e encontrar o y. Ou o f de x, né? Tanto faz. Então, 2.200 vezes 6 mais 15.000. E aí, 2.200 vezes 6 dá 13.200. E 13.200 mais 15.000, né? A gente chega aí em 28.200. Tá certo? Então, tinham 28.200 litros, é a capacidade total dessa piscina aí, tá bom? Então, ó, 28.200 litros, tá certo? Então, tá aí. É um exercício bem clássico aí de função afim. Então, bora lá. Deixa eu ver esse daqui. E é isso. Esse daqui, então, é o nosso último exemplo. Então, a gente finaliza essa segunda parte dessa aula aqui com você. Tudo de função afim está nessas duas aulas aí. A terceira parte da nossa aula vai ser só resolução de exercícios mais voltados para o vestibular, tá bom? Então, a gente já finalizou aqui com esse exemplo. Tudo de função afim que a gente precisava falar, a gente vai falar aqui até essa segunda parte, morrendo com esse exemplo. Então, determine a fórmula matemática de uma função afim, onde f de 2 é igual a 5, f de menos 1 é igual a menos 4, e responda qual que é a taxa de variação dessa função. Então, determinar a fórmula, né? O que é? A fórmula de uma função afim é sempre assim, f de x igual a ax mais b. Sempre assim, eterno, a fórmula da função afim. Só que, para que eu descubra tanto A quanto B, o caminho é o mesmo que eu vou usar que eu usei no exercício anterior. Só que no exercício anterior tinha um gráfico. Aqui não. Aqui eu tenho uma tabela. Está implícito aqui, ó. F de 2 é 5. O que significa o F de 2? Quando x vale 2, o resultado da minha conta, que é o y, vale 5. Eu posso até organizar a minha tabela. Quando x vale 2, o y vale 5. E essa informação, quando você coloca o x aqui dentro da sua fórmula da função menos 1, o resultado dá menos 4. Pronto. Eu vou chamar esse cara aqui de ponto A e esse de baixo de ponto B. Então, tenho 2 pontos, eu consigo tranquilamente descobrir o coeficiente angular, que é y de B menos y de A sobre x de B menos x de A, né? Que é uma variação em y pela variação em x. O y de B é menos 4, menos o 5, que é o y do A. Embaixo, x, né? Que é menos 1 e menos 2. Então, aqui dá menos 9. Lembra que aqui não tem regra de sinal, tá? Você deve, é dinheiro. Você deve 4, deve 5, está devendo 9. Deve 1, deve 2, está devendo 3. Agora tem regra de sinal porque é uma divisão, que aí dá 3, né? Então, para esta função, a taxa de variação dessa função é 3, que é o coeficiente angular, recebe o mesmo nome. Agora, vamos continuar nossa conta, né? A nossa função está assim, y igual a ax mais b. Vou trocar o a, que eu já tenho, mais o b. E eu posso escolher tanto o ponto A quanto o ponto B para colocar aqui. Só que eu vou colocar o ponto A.
porque não tem valores negativos, né? Então, no lugar do y, eu vou colocar, né? Então, no lugar do y, deixa eu fazer mais embaixo aqui. Tá aqui, ó. No lugar do y, eu vou colocar o 5. E no lugar do x, eu vou colocar o 2. E aí eu descubro o meu b. Então, aqui é 5, aqui é 6. Esse 6 vai passar negativo, então vai ficar 5 menos 6. O meu b é igual a menos 1. Descobri a fórmula da minha função afim. Minha função afim é y igual a ax mais b. Nesse caso é menos 1, tá? Se você escrever mais menos 1, você vai ter que fazer uma regra de sinal e vai voltar a ser menos, né? Esse y pode ser sempre substituído por esse símbolo aqui, né? Que é a função. O y é a função, né? Essa aqui é a fórmula da minha função. Certo? É isso, a gente finaliza por aqui a parte 2. A parte 3 vai ser só de exercício resolvido, tá bom? Então, fiquem todos com Deus e bons estudos.